Salve, salve, galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca IGEDUC. Gente, eu vou falar para vocês. Certamente é uma das bancas mais estranhas que eu já vi, se não a mais estranha. É legal, muita gente me pediu para falar sobre a banca IGEDUC. Certamente o pessoal lá do Nordeste, Paraíba, Pernambuco, tem uma banca que fez basicamente concursos lá nessa área. Mas, como eu falei, é uma banca extremamente estranha, porque, primeiro, que não trabalha com textos, não trabalha com interpretação de textos. Tá? Pouquíssimas questões envolvendo identificação de frase certa e frase errada, e muita questão de teoria gramatical. Vem cá, porque o que é crase? O que é um complemento nominal? Complemento nominal e objeto indireto são a mesma coisa? Isso aqui é um substantivo. A identificação de substantivo concreto, abstrato. E às vezes sem frase. É uma banca muito estranha. Questão de crase eu até coloco aqui teoria gramatical. Isso mesmo, teoria gramatical. Então eles pedem para explicar o que é uma palavra paroxítona, o que é uma palavra proparoxítona. Toda proparoxítona leva acento. Tá, então, assim, é parte teórica. Ele não pergunta se uma palavra é proparoxítona. Ou se uma palavra... Não. Assim, até acontece. Mas eles perguntam teoria, até perguntam, tá? Vamos colocar dessa maneira. Mas realmente uma banca muito estranha. Tanto é que eu trabalho em faixa aí de 10, 12 questões por banca. Eu trouxe 32 itens de verdadeiro e falso para vocês entenderem o estilo de cobrança dessa banca. Então, muita questão de teoria. Tem até a questão, essa palavra é acentuada porque é paroxítona terminada em ditongo e tal. Mas, enfim... Mas muita questão envolvendo teoria de regra de acentuação, teoria de crase, teoria de sintaxe, teoria de classe gramatical, teoria de concordância. Cara, é um negócio, teoria de formação de palavras. Enfim, fonologia também, a parte teórica. Bom, vamos lá, vamos fazer análise disso aí. Eu trouxe 32 itens para nós analisarmos para que vocês possam compreender o perfil dessa banca. E assim, sim, todas as provas são mais ou menos assim. Na frase, João gosta de estudar e Maria também gosta. Temos uma coordenação de orações assindéticas. A primeira oração, João gosta de estudar, realmente é assindética, porque não tem síndeto, não possui conjunção. Só que a segunda oração é introduzida pela conjunção, pelo síndeto. Síndeto significa a mesma coisa que conjunção. Então, como a segunda oração é introduzida pela conjunção E, as duas não são assindéticas. A primeira é assindética, mas a segunda é sindética. Falso. Olha só, olha o item 2, gente, de pronomes indefinidos, aquilo que eu falei para vocês. Isso aqui, olha lá, parte dos pronomes indefinidos, como algum, nenhum e outro, são considerados variáveis. Realmente, alguns você pode variar para o plural, alguns, algumas, nenhum, nenhuma. Você pode variar para o feminino, para o singular, para o plural, outro, outra, outros. Tá? São considerados pronomes variáveis, ou seja, podem concordar em gênero e número e gênero com o substantivo a que se referem. No entanto, alguns deles não se flexionam quanto ao número. Verdade, existem alguns pronomes indefinidos. O mais, por exemplo, pode ser advérbio, pode ser pronome indefinido. Mais e menos, dependendo do contexto, podem ser pronomes indefinidos, quando estiverem atrelados sintaticamente ao substantivo. Tá? E são invariáveis. Por exemplo, menos não existe menos. Né? Alguém, ninguém, tudo, nada, são pronomes indefinidos invariáveis. Então existem pronomes indefinidos variáveis, realmente como o caso de algum, nenhum, todo, né? Mas existem alguns invariáveis. Então o segundo é verdadeiro. Item 3. O pronome pessoal vós é amplamente utilizado na língua portuguesa contemporânea, especialmente no Brasil. Isso é verdade? Nós usamos... Você no botequim utiliza vós? Vós bebereis um chopp comigo? Lógico que não, né, gente? Então isso aqui é totalmente falso. Olha só, palavras paroxítonas, repare só isso, teoria gramatical mesmo. Palavras proparoxítonas, perdão, por regra,
são acentuadas na antepenúltima sílaba. Sim, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Aliás, a palavra proparoxítona é uma palavra proparoxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica é a antepenúltima. Da mesma maneira, antepenúltima. Da mesma maneira, sílaba. Todas as palavras são proparoxítonas e a antepenúltima sílaba que é acentuada, né? Então aqui, a antepenúltima. Então repare que a sílaba tônica é nu. Aí depois ainda tem ti e ma. A palavra proparoxítona é acentuada. Verdadeiro. Teoria. Né? Ele não está perguntando se a palavra antepenúltima é proparoxítona. Não, ele está colocando simplesmente o que são palavras proparoxítonas. São aquelas palavras em que a antepenúltima sílaba é mais forte. E nesse caso, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Perfeito, realmente. Item 5. Vamos lá. A crase ocorre quando há... Olha lá. O que é crase? Quando ocorre a fusão da preposição a com o artigo definido a, devendo o acento grave. O que é o acento grave? É isso aqui, quando o sinalzinho é assim. Indicar contração e economia de sons. Porque antigamente se falava a, eu vou a escola. Aí você contrai a preposição a com o artigo a. Então fica um a só, você tem economia de sons. É isso, teoria de crase. Verdadeiro. A derivação, olha lá, agora formação, olha lá, sobre formação de palavras, teoria de formação de palavras. A derivação é um processo de formação de palavras que envolve predominantemente a adição de afixos. E é isso mesmo. A derivação pode ser prefixal, sufixal, prefixal, sufixal. Quando ela é prefixal, você tem o acréscimo de prefixo. Quando ela é sufixal, tem o acréscimo de sufixo. Há uma palavra já existente. Sim, normal. Se você acrescentar o prefixo a, fica anormal. Se você acrescentar o sufixo idade, fica normalidade, alterando seu significado. E a classe gramatical normal, por exemplo, normal geralmente é um adjetivo, mas quando você coloca idade, vira normalidade, vira um substantivo. Então, 6 verdadeiro. A construção acompanhá-lo-ei está corretamente escrita quanto à acentuação gráfica. Sim. Porque o que é acompanhá-lo-ei? É acompanhar, é acompanharei, mais o pronome oblíquo o. Como o verbo está no futuro, verbos no futuro não admitem ênclise. Justamente nesses casos pode haver mesóclise. Na mesóclise você vai até a letra R, aí fica acompanhar, mais o pronome oblíquo o, mais o final do verbo, ei. Quando os pronomes oblíquos ou a ou as aparecem depois de R, S ou Z, cai o R, cai o S, cai o Z, e eu acrescento a letra L. Aí fica acompanhar-lo-ei. Esse fragmento, que era oxítono terminado em R, passa a ser oxítono terminado em A. Então passa a ser acentuado. Igual aqui, ó. Então, item 7, verdadeiro. A palavra, olha lá, cara, é assim, solto, não é essa palavra veio de um texto. Não veio de um texto. Assim, é solto mesmo, não tem texto nessas provas. A palavra interracial é escrita com hífen de acordo com as regras ortográficas. Sim. Por quê? Porque o prefixo inter acaba na letra R. O elemento seguinte é iniciado pela letra R. Quando o prefixo acaba numa determinada letra, em que o elemento seguinte começa pela mesma letra que foi concluído o prefixo, sim, nós somos obrigados a colocar o hífen. Então, 8, verdadeiro. 9. Deve ser acentuados os vocábulos paroxítonos terminados em i, us e e. Olha só. E de tongo, né? Assim como fórum, que é um paroxítono terminado em táxi, paroxítono terminado em i, bônus, paroxítono terminado em us, e espécie terminado em ditongo. Sim, essas palavras estão corretamente acentuadas e são todas elas palavras paroxítonas. Maravilha. Item 10. As palavras econômico e economicamente são acentuadas pelo mesmo motivo. Essa palavra aqui, economicamente, sequer deve ser acentuada. Tá? O acento está errado. Até porque
essa palavra aqui, economicamente, é uma palavra derivada. A sílaba tônica, que era no, era uma palavra proparoxítona, a sílaba tônica passa a ser men. Como a sílaba tônica é men, como é que você vai acentuar uma sílaba que não é a sílaba tônica da palavra? Então, obviamente, este item está errado. Vamos lá. 11. O hífen não deve ser usado em palavras nas quais o prefixo termina com a mesma vogal que inicia o radical. Gente, eu acabei de falar isso. Interracial. Olha lá. Interracial, inter acaba em R, racial começa em R. Justamente pelo fato de a última letra do prefixo ser a mesma letra que dá início ao segundo elemento, é que você deve usar hífen. Então, justamente por isso, essas duas palavras deveriam ter hífen. Porque você tem micro, o segundo elemento começa com O, então a mesma letra que acaba é a mesma letra que inicia, tem que ter o hífen. Anti-inflamatório, anti acaba em I, inflamatório começa em I, é a mesma letra, tem que ter o hífen. Então, falso. 12. A acentuação gráfica de veículo só, olha lá, olha essa palavrinha, só pode ser justificada pela regra do I quando é a segunda vogal do hiato. Não, o veículo também pode cair na regra dos proparoxítonos, porque quando você separa veículo, o que acontece? Olha lá, a sílaba tônica é a antepenúltima. Então você pode justificar a acentuação dessa palavra por ser um vocábulo proparoxítono. É uma banca estranha, né? 13. A expressão através de significa passar por meio de. Então, passou através da janela. Por isso, em documentos oficiais não se recomenda a utilização com sentido de por meio de, por intermédio de. E é verdade, isso aqui realmente é verdade. Tá? Então, ele me comunicou a informação através de um ofício. Isso aí, tá, é condenado por vários gramáticos. Então, o através de, quando tem sentido de por meio de, por intermédio de, deve ser evitado realmente em correspondências oficiais, em textos oficiais. Tá? Nesse caso, você vai usar por meio de ou por intermédio de. Verdadeiro. Vamos lá, item 14. Foi decidido que faremos uma mudança no regimento. A oração destacada, que faremos uma mudança no regimento, funciona como sujeito da oração principal. Gente, esse é um dos poucos casos em que eles trabalham mesmo a parte de sintaxe de uma forma aprofundada. Foi decidido isso. Aí fica isso foi decidido. Decidido. Tá? Isso está exercendo a função de sujeito. Se isso está exercendo a função de sujeito, é porque esta oração, que faremos uma mudança no regimento, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Quando ela é subjetiva, é porque ela está desempenhando a função de sujeito da oração principal. Então, verdadeiro. Questão número 15. Na oração estavam meio cansadas, o termo destacado meio é um advérbio. Lembrando, o advérbio é uma palavra invariável que modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. No caso aqui, cansadas é um adjetivo. Então, meio é um advérbio porque está justamente modificando a ideia de um advérbio. Perdão, de um adjetivo. Então, a função do advérbio é modificar a ideia de verbo, de adjetivo ou até mesmo de outro advérbio. Por exemplo, muito bem, o muito intensifica o advérbio bem. Então, nesse caso aqui, o meio realmente é um advérbio. Enquanto em meia hora, gente, hora é um substantivo. Então, quando a palavra meio, ou quando a palavra meia está atrelada a um substantivo, hora, dia, tá? Meio-dia. Meio é um numeral. Por quê? Dá a ideia de metade, metade do dia. Meia hora, metade da hora. Então, nesse caso aqui, estando atrelado a um substantivo, meia realmente é um numeral.
Verdadeiro. Item 16. Os alunos estudaram muito para a prova. Olha lá, que é a identificação da função sintática de muito. Então, muita questão envolvendo sintaxe, teoria e até mesmo a identificação da função sintática. Muito, né? Lembrando, muito é um advérbio que modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. Só que isso é classe gramatical. Então, muito é um advérbio como classe gramatical. E como função sintática, se muito é um advérbio como classe gramatical, é porque ele é um adjunto adverbial. Ele é um adjunto adverbial de intensidade. Então, não adjunto adnominal. Então, esse aqui é falso. 17. Em anexo, o X é dífono. Sim. O que é dífono? Di significa duplo. Fonos, som. Duplo som. Porque o X aí tem o som de QC. Ou, como ele coloca aqui, de KS. Você não fala anexo. Você fala anexo. Então, essa letra aqui, essa única letra, representa dois sons. Verdadeiro. Item 18. Vamos lá. Na sentença, não nos referimos a essa situação. O A deveria ter acento grave. Gente, quem se refere a alguém. Beleza. A preposição a realmente existe porque ela é exigida pela regência do verbo referir-se. Legal? Mas o pronome demonstrativo essa inibe a presença de um artigo. Você não pode ter artigo. Tá? Tanto é que quando eu substituo essa situação por esse fato, fica nós nos referimos a esse fato. Você vê que eu substituí o elemento feminino para o elemento masculino, não passamos já para ao, ficou apenas no a. Esse a aqui é tão somente preposição. Então não marca fusão entre a preposição a e o artigo a. Por quê? Porque temos tão somente a preposição. Falso. 19. Com o novo acordo ortográfico, palavras iniciadas por micro devem ter hífen se o termo seguinte for iniciado por o. Pô, nós vimos 3 questões iguais a essa. Aquela do interracial, que o inter acaba em R, racial começa em R. Micro-ondas, que já caiu. Eu já mostrei uma questão igualzinha a essa. Micro acaba em O, ondas começa em O. Então tem que ter hífen. Legal? Então, justamente, se micro acaba em O e o elemento seguinte começa com O, você tem que ter o hífen. Verdadeiro. Substantivo chuva é classificado como um substantivo concreto. Cara, isso sem frase. Eu acho maluco isso, mas sem texto. Mas sem chuva é uma água que cai do céu. Se é uma água, lógico que é um elemento concreto. Tá? Lembrando que o substantivo abstrato é aquele que depende sempre de um concreto para existir. Então, Deus, na teoria gramatical, é um substantivo concreto. Por quê? Porque ele tem sua existência independente. Ah, Rosenthal, digamos que Deus não exista, que seja uma existência do homem. O homem que criou o personagem de Deus. Beleza. Ótimo. Só que depois que o homem criou o personagem de Deus, ele ganha vida própria. Assim como os personagens de livros. O Saci Pererê ganhou vida própria. Então, ele tem a sua existência independente. Agora, a crença em Deus, crença é um substantivo abstrato. Por quê? Porque vai depender sempre de alguém que creia. Tá legal? Então, enfim, em suma, o substantivo com abstrato é aquele que vai depender sempre de um concreto para existir. Vai ser ou alguma ação, ou algum fato, ou algum sentimento. Tá legal? Então, chuva é substantivo concreto. Perfeito. Verdadeiro. 21. Nos vocábulos ímpeto, água e biquíni, os acentos gráficos se justificam por serem, respectivamente, proparoxítono e ímpeto é proparoxítono, a sílaba tônica é a primeira no fim, que é a antepenúltima, né? A última é to, a penúltima é p, e a primeira, que é a antepenúltima, in. Água, paroxítono terminado em ditongo, ditongo crescente, porque primeiro vem a semivogal U, depois vem a vogal A. E biquíni é paroxítono terminado em I. Então, verdadeiro. Olha só.
olha só essa questão aqui, gente. Tá? O sufixo são é frequentemente adicionado aos substantivos para formar substantivos. Bom, vamos lá. É adicionado a substantivos para formar substantivos. A frase toda torta, né? Nomeiam a ação ou resultado como construção. Cara, na realidade, geralmente eles vêm de verbos, né? Mas vamos engolir, porque o que eles querem mesmo que você analise é isso aqui. Para formar substantivos que nomeiam ação ou resultado. Isso é verdade. Construção é a ação de construir. Invenção é a ação de inventar. E na realidade os dois elementos são substantivos. É a construção e a invenção. São substantivos, inclusive, femininos. São, inclusive, substantivos abstratos, porque se não houver pessoas que construam, então não vai haver construção. Se não houver pessoas que inventem, não vai haver invenção. Beleza? Então é verdadeiro, mas com aquela ressalva que eu fiz. Tá? Questão número 23. O acento agudo em índice é uma consequência da regra de acentuação dos proparoxítonos. Realmente, índice, olha lá. In-de-se. Olha lá. A primeira sílaba, que no caso é a antepenúltima, a última é se, a penúltima in, a penúltima é de, a primeira, que é a antepenúltima, é in. Então, quando a sílaba tônica é a terceira de trás para frente, no caso é a antepenúltima, certo? Mesmo que seja a primeira, sempre vai levar acento. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Verdadeiro, certo e errado eu coloquei certo. Verdadeiro e falso nessa questão. 24. A ênclise é a colocação pronominal em que o pronome átono vem antes do verbo. Não, ênclise vem depois. Ênclise vem depois. O que é curioso, olha lá, em colocação pronominal, você vê que ele está mais preocupado com a parte teórica de colocação pronominal do que na parte prática. Por exemplo, identificar que essa frase que estaria errada. Me dê um tempo. Por quê? Porque não podemos iniciar a oração com o pronome oblíquo. Então, a próclise, que é o pronome oblíquo antes do verbo, estaria errado. Ele não está nem querendo que você entre nesse mérito. Ele não está querendo que você entre nesse mérito. O que ele está querendo é que você saiba o seguinte. Você sabe o que é ênclise? Você sabe o que é próclise? Por isso que eu falo, ele está mais preocupado com a teoria gramatical do que a identificação da frase certa e frase errada. O que é ênclise? É a colocação pronominal em que o pronome vem antes do verbo, não, ao contrário. A próclise é que vem antes. A ênclise vem depois. Legal? E a frase está errada, né? O certo seria dê-me um tempo de acordo com o rigor gramatical. Beleza? 25. O acento diferencial é um tipo de acento que serve para diferenciar palavras. Você vê, gente, é isso mesmo. É teoria de acentuação. Que serve para diferenciar palavras que possuem a mesma grafia, mas significado diferente, é verdade. Então, por exemplo, que é preposição, e por verbo. Então, são palavras que teriam a mesma grafia e você vai colocar o acento no verbo para distinguir da preposição. É isso aí. 26. Advérbios são sempre usados para modificar verbos. Eu já falei isso para vocês, nem sempre. O advérbio pode modificar a ideia de um verbo, perfeito, mas também pode modificar a ideia de adjetivo ou de outro advérbio. Então, o advérbio não é sempre para modificar a ideia de verbo. Pode modificar a ideia de um adjetivo ou de outro advérbio. Inclusive, lá atrás, né? Acho que logo nas primeiras questões. Certo? Cadê? Nós vimos um caso de um advérbio que estava modificando a ideia... aqui, esse advérbio aqui, meio, está modificando a ideia de cansadas, que é um adjetivo. Então, nem sempre o advérbio modifica a ideia de verbo. Tá? Então, o problema dessa questão número 26 está no emprego da palavra sempre. Não, nem sempre. O advérbio pode modificar outras classes gramaticais além do verbo.
27. Verbos em português não podem ser usados no imperativo negativo. Lógico que podem. Óbvio que existe imperativo negativo. Mais teoria de classe gramatical, teoria de uma das classes gramaticais mais importantes de todas, que é a parte de verbo. É óbvio que pode. Inclusive, o imperativo negativo se origina todo no presente subjuntivo. Não faças tu isso, não faça você, não façamos nós, não façais vós, não façam vocês. Lembrando que o imperativo pode passar uma ideia de ordem, de pedido, de conselho, de sugestão. Tá legal? E você pode fazer um pedido para fazer alguma coisa ou para não fazer alguma coisa. Tá? Estude esse conteúdo, não estude aquele. Estude esse conteúdo, imperativo afirmativo. Não estude aquele, imperativo negativo. Beleza? Então, 27 não é falso, é muito falso. Muito falso. Lógico que existe imperativo negativo. 28. As palavras paroxítonas são sempre acentuadas na penúltima sílaba. Não, as paroxítonas não. As proparoxítonas são sempre acentuadas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Mas as paroxítonas, existem algumas paroxítonas que são acentuadas, por exemplo, imóvel. Imóvel é uma palavra com 3 sílabas, mas a segunda, que é a penúltima sílaba, é acentuada. É uma palavra paroxítona terminada em L. Nós até vimos ali biquíni, palavra paroxítona terminada em I, enfim. Então existem realmente algumas palavras paroxítonas que são acentuadas. Mas a própria palavra, que é também paroxítona, por quê? Porque a sílaba tônica é lá. Então a sílaba tônica é a penúltima, tá? Mas essa palavra aqui não é, o lá não leva acento. Então nem todas as palavras paroxítonas têm acento. Então, como ele coloca aqui, as palavras paroxítonas sempre são acentuadas, não. Existem palavras paroxítonas acentuadas e existem palavras paroxítonas não acentuadas. Falso. 29. Alguns advérbios, como ainda, podem apresentar mais de uma função sintática. Tá, tudo bem. Podendo ser utilizado. Gente, esse item 29 para mim é um festival de lambança. Eles deram como certo. Tá? Até aqui, pode apresentar mais de uma função sintática? Pode. Tá? Dependendo do contexto, dependendo de como aparecer, realmente podem. Agora, primeiro, teria que ter aqui, podendo ser utilizados, porque alguns advérbios podem apresentar, podendo esses advérbios ser utilizados. A frase contém um erro, né? E esse erro, repito, não é meu. Como conjunção, pera lá, se ele está falando em função sintática, ele não poderia falar em conjunção ao pronome, porque seriam classes gramaticais. Tá? E realmente, como conjunção, como classe gramatical, não como função sintática, quando eu tenho ainda que, por exemplo, você forma uma conjunção subordinativa concessiva, que é sinônimo de mesmo que, de embora, que dá a ideia de concessão. Como pronome, eu nunca vi o ainda funcionar como pronome. Nunca vi. Bom, enfim, eles deram como certo. Eu, sinceramente, não consegui entender um item extremamente mal redigido, porque mistura função sintática com classe gramatical, com erro de concordância, e ainda falando que o ainda pode ter essa classe gramatical, embora ele fale em função sintática de pronome, que eu nunca vi. Tá, eu fui olhar o gabarito 200 vezes para ver se eles colocaram o verdadeiro mesmo. Colocaram. Beleza? Mas enfim. A função sintática de um termo pode ser expressa por diferentes elementos, como preposições, pronomes e conjunções. Tá, realmente, preposições podem introduzir, conjunções, enfim, podem exprimir diferentes funções sintáticas. Aliás, podem dar início, exprimir não. Por exemplo, conjunção não tem função sintática exatamente. Preposição também não tem função sintática. Pode introduzir um elemento, por exemplo, eu gosto de cerveja. De cerveja é um objeto indireto.
A preposição de sozinha não tem função sintática, ela tem função sintática junto com a palavra cerveja. Então pode introduzir um elemento que tem uma função sintática. Mas vamos engolir. Tá? Eu entendi o que ele quis dizer. Não que esses elementos expressem funções sintáticas, mas deem início, introduzam uma função sintática. Por exemplo, o complemento nominal pode ser introduzido por uma preposição. Sim, o complemento nominal é introduzido por uma preposição. Né? Então, tenho certeza da vitória. O termo da vitória é complemento nominal do nome certeza, do substantivo abstrato certeza. E o da é a preposição de com o artigo a. Essa preposição de está introduzindo o complemento nominal. Tá? Então, verdadeiro. Embora tenha essa crítica a esse elemento que é meio mal redigido. Item 31. Verbos regulares seguem um padrão de conjugação. Verdade. Se você pegar, por exemplo, o verbo cantar, vai seguir de modelo para todos os verbos de primeira conjugação regulares. O verbo vender para todos de segunda conjugação. O verbo partir, todos de terceira. E todos eles têm as mesmas terminações. Todas. Enquanto os verbos irregulares têm conjugações diferentes. Sim, se um verbo é irregular, ele não segue exatamente aquele modelo, aquele paradigma. E acaba tendo conjugações diferentes. Por exemplo, o verbo ir apresenta várias irregularidades. Se você pegar o partir como modelo, não serve de modelo para o ir. Porque, embora os dois sejam verbos de terceira conjugação, o partir é regular, ele vai conjugar. Então, ele fica igual a todos os verbos regulares. O ir não, o ir foge completamente ao padrão dos verbos de terceira conjugação. Então, os verbos regulares são regulares, os verbos irregulares são irregulares. O próprio nome diz isso. Então, os regulares têm uma conjugação retilínea, padrão. Segue um padrão, segue um modelo. Os irregulares, não. Olha lá. O complemento nominal e o objeto indireto são sinônimos. Olha lá. Não, gente. Os dois têm um traço comum, que é o fato de que ambos são introduzidos por preposições. Mas um complementa verbo e outro complementa nome. Então, por exemplo, necessito de água. De água complementa a ideia de necessito. Necessito é verbo. Então, o objeto indireto, o objeto é o complemento de verbo. O objeto indireto é complemento de verbo com preposição. Isso aqui é um objeto indireto. Eles são até parecidos. Porque ambos são introduzidos por preposição. Mas um complementa verbo e outro complementa nome. Já em tenho necessidade de água, o termo de água complementa a ideia de necessidade. Necessidade é um substantivo. Há necessidade no substantivo feminino, inclusive. Então, os dois são parecidos porque os dois são introduzidos pela preposição. Só que um complementa verbo, necessito, eu necessito, tu necessitas, ele necessita. E outro complementa nome. Necessidade é um nome, é um substantivo abstrato, um substantivo feminino. Isso aqui é o complemento nominal. Então, eles não são sinônimos, eles são diferentes. Embora tenham um traço comum, que é o fato de ambos serem preposicionados, mas tem características, eles têm esse detalhe. Um complementa nome e outro complementa verbo. Então, item 32, falso. Mais uma questão envolvendo teoria mesmo. Você sabe, vem cá, complemento nominal e objeto indireto são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. São coisas diferentes. Um complementa nome e o outro complementa verbo. Embora ambos sejam complementos preposicionados. Gente, é isso. Essa banca estranhíssima é isso. Muita questão de teoria gramatical. Muita, como vocês viram nesse último item. Como também no penúltimo, que é a diferença entre verbo regular e irregular, enfim. Tá? É esse tipo de prova que você vai encontrar. Você não vai encontrar um texto para você interpretar, uma questão de interpretação de texto, frases para você identificar se elas são certas ou erradas. Tá? Você vê aquela questão de colocação pronominal, quem está mais preocupado
com o fato de você saber o que é ênclise ou próclise, do que propriamente identificar que aquela frase estava com um erro gramatical. Uma construção que é condenada pelos principais gramáticos, que é o fato de um pronome oblíquo estar iniciando oração. Então, é uma banca que trabalha muito com teoria. Né? Por exemplo, uma banca que não trabalha com conjunções, que é um assunto super cobrado. Um perfil que foge muito ao estilo de cobrança das demais bancas. Mas, enfim, também não é uma prova difícil. Se você tiver minimamente essa noção de gramática, você se vira com os pés nas costas. Falou, pessoal? Maravilha! Grande abraço para todos e até a próxima!